Boa noite, boa noite. Olá, todo mundo aí, como é que tá? Como é que vocês estão? Vamos entrando aí na live, que daqui a pouco vai começar o nosso culto de jovens com uma pregação que tenho certeza que estará falando ao coração de vocês. Vai convidando seus amigos, vai já encaminhando a mensagem do nosso culto aí para os seus contatos. Clica na setinha aí, vai enviando para todos. Que hoje a gente vai sair daqui realmente impactado pelo amor de Deus, sair daqui marcado pelo amor de Deus. Amém? Vamos estar nos preparando aí que já já iremos dar início ao nosso culto, ao nosso louvor, à nossa adoração, à mensagem. E já vamos nos colocar de coração aberto para receber a palavra, para adorarmos a Deus nessa noite. Amém? Vamos estar orando, pedindo para que Deus esteja abrindo os nossos corações para o que estará sendo feito aqui nessa noite. Amém? Senhor Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, Pai amado, pelo dia. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos louvando ao Teu nome, pela oportunidade de estarmos engrandecendo ao Teu santo nome. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelos Teus cuidados, pelos Teus livramentos. E hoje eu quero te pedir, Senhor Deus, em especial pela vida da juventude da Igreja Batista Palavra Viva. Peço, Senhor Deus, que Tu estejas cuidando de cada jovem, Senhor Deus, esteja direcionando a vida de cada jovem, Paizinho amado, em meio a essa pandemia que ainda está nas nossas vidas, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, direciona-nos, Senhor Deus, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Te peço em especial também por esse culto, por essa live que estará acontecendo aqui, Pai, que pessoas sejam ministradas com o poder da Tua palavra, sejam tocadas, que vidas sejam transformadas. Te peço, Senhor Deus, que Tu venha estar nos usando como canal de bênção para vidas que estão nos assistindo aí, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço a Ti. Amém e amém. Vamos estar louvando a Deus com o hino Nosso Deus é Poderoso. Você sabia, você tem a certeza que Deus é um Deus que é poderoso? Que mesmo na dificuldade, Ele é um Deus que nos sustenta, Ele é um Deus que nos levanta, Ele é um Deus que quando nós estamos ali caídos, Ele estende a mão e nos ergue mais uma vez? Se você acredita nisso, louve juntamente com a gente, com esse cântico que fala do poder do nosso Deus. Amém? Amém. Nunca falhará.
é confiando no poder do nosso Deus que nós iremos passar por essa dificuldade com fé, com alegria, e que no momento certo nós estaremos todos reunidos para juntos adorarmos, louvarmos, engrandecermos ao nome do Senhor Jesus naquela comunhão que só nós temos, abraçando uns aos outros, conversando mais próximo uns com os outros, tendo a verdadeira comunhão de cristão. Amém? Agora nós vamos estar louvando uma canção que fala: Senhor, te quero, nós te buscamos, nós queremos ver a tua face. E a pergunta que eu tenho para você hoje, jovem, é o seguinte: você tem buscado a Deus no meio dessa quarentena? Tempo a gente tem, porque a maioria das pessoas, a maioria dos jovens estão dentro de casa, não está tendo aula. Então, o tempo que você tem usado para ler a Bíblia, você tem usado para orar, você tem usado para buscar a Deus? Ou será que você tem dado atenção mais a outras coisas? Então que essa música faça você entender que é hora realmente de se aproximar do Senhor, de buscar o Senhor. Amém? Senhor, te quero.
antes da gente abrir o momento da palavra propriamente dita, gostaria já de pedir para que você esteja limpando o seu coração, abrindo o seu coração, fazendo dele um terreno fértil para receber a palavra, e que nesse momento você esteja pronto a declarar que você ama a Jesus Cristo. Cristo ele veio ao mundo para tirar o peso do pecado das nossas costas, para nos aproximar mais de Deus por meio do seu sacrifício. E agora nós estamos aqui, graças ao sacrifício de Jesus, e neste momento eu quero que você separe este pequeno momento desse louvor para declarar o quanto você ama a Deus, o tanto que você ama a Jesus. Fale a Ele: te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti, porque não tem outra pessoa que faça tamanho sacrifício por nós. E assim nós vamos declarar neste momento. Amém? Eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer me amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Se você ama a Deus, fale a Ele. Mesmo sem merecer, nos amou. Mesmo sem merecer, me amou. Na cruz se entregou. Do meu pecado me lavou. Do meu pecado me lavou. E com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com
pelo teu sacrifício, Pai, tu demonstrou tanto e esse imenso amor por nós, Pai. Tu nos livrou do pecado, Senhor Deus, tu nos tirou, Senhor Deus, do laço da morte, Senhor Deus, e mediante ao teu sacrifício hoje nós temos o direito de ter vida, Pai, o direito de conceber, de ter a vida eterna no momento em que tu vier nos buscar, Senhor Deus. E hoje eu quero te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício, quero te agradecer, Senhor Deus, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Em meio a essa pandemia, tu tens cuidado de nós, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tu já tens feito, por tudo que tu faz, por tudo que tu vais fazer na nossa vida, Pai. Que essa seja a nossa oração contínua, Paizinho amado, uma oração de agradecimento a Ti. Não importa a situação, não importa as dificuldades que tenhamos enfrentando, Pai, que nós venhamos enfrentando, Senhor Deus, que nós venhamos sempre estar agradecendo a Ti, Pai, em nome de Jesus que eu oro, amém e amém, Senhor Deus. Pois é, meus irmãos, neste momento, juventude, eu vou convidar a pessoa que estará trazendo a palavra, a mensagem ao coração, ao nosso coração, ao coração de vocês, e que nós estejamos prontos para receber essa mensagem, amém? Vou só chamar ela aqui rapidinho. Oi, Manu. Oi, gente. Paz, boa noite. Paz, boa noite. Nesse momento, galerinha, a gente vai passar a palavra para a Manu. Eu vou só estar orando, pedindo para que Deus esteja abençoando ela. E vocês também vão orando aí de casa, pedindo para que a mensagem que ela for trazer hoje à noite esteja recebendo, esteja encontrando abrigo em seus corações. Amém? Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos louvando e agradecendo ao teu nome, Pai. E neste momento, Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, que tu estejas usando a Manu, Senhor Deus, para trazer a mensagem que tu já colocou no coração dela, agora em direção aos nossos corações, Pai. Que sejamos transformados, abençoados, ministrados segundo a mensagem do teu Espírito Santo aqui nessa noite, Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Manu, tá contigo. Amém. Boa noite, gente. A paz. Essas moças lindas louvando aí. Gente, vamos conversar um pouquinho. Eu queria, antes de entrarmos na parte do versículo bíblico, hoje nós vamos falar sobre marcas. E eu queria que vocês me falassem aí. Alguém tem alguma marca, assim, no corpo? Pode ser aquelas marcas das aprontações da infância, ou às vezes alguma marca de nascença. Se não for constrangedor, né, alguém e quiser falar aí marcas assim, em geral, no corpo, alguém tem? Curiosidades aí para nos falar? Eu tenho algumas marcas de queda de bicicleta. E quando eu era pequeno, eu caía muito de bicicleta e ficou umas duas aqui ainda marcadas. Geralmente, gente esperta demais tem marca da infância, né? Das aprontações. Eu tenho uma marca da minha infância, eu já contei essa história para algumas pessoas mais íntimas, que é essa bem aqui na minha testa, que foi uma queda que eu tomei da escada. Eu subi na escada no dia que meu pai foi construir a piscina da minha casa, ela era uma piscina aérea, literalmente o nível da piscina era no andar de cima, né, da casa, e o dia que meu pai foi inventar de encher essa piscina, menina, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, muito pequena, levantei sonambulando e fui olhar e dormi na escada. Sabe aquelas escadas de madeira, assim, de construção? Eu voltei, dormi na escada, dali caí, fui com a cara no chão e furou, né? Então, este olhinho mais torto e furadinho aqui é marca da infância, né? Da aprontação aí da infância. E aí eu acredito que muitos aí, quando pararem e pensar assim, infância, talvez lembrem aí
de algumas marcas, né? A irmã tá falando ali, tem de furunca, a outra falou que tem muitos, e aí a gente começa a pensar, né? Essas marcas que a gente carrega na vida aí. Quando eu estava pensando sobre marcas também, eu me lembrei de algumas coisas da minha infância, né? Fiquei pensando assim sobre marcas, mas assim, não marcas que estão hoje em mim, mas algumas marcas que eu vi assim que eu presenciei. Como, por exemplo, meu pai criava gados. E a minha infância, assim, não foi muito. A gente foi criada assim, não muito Nutella, sabe? Uma infância meio raiz, né? Com muitas aventuras. E meu pai me tratava muito igual um menininho. Então eu lembro que eu ajudava meu pai a ir mochar o bezerro. Você sabe o que é mochar bezerro? Alguém já ouviu falar disso? Era tirar o chifre do bezerro pequenininho para quando os bezerros crescessem não tivesse o chifre, né? O corno, né? Porque era um gado Nelore. E aí eu ajudava meu pai, assim, também muito menina, a gente tinha que segurar os bezerros, e ele vinha, cortava e queimava, assim, no local onde teria que nascer o chifre para tirar. Essa parte eu ajudava a segurar. A outra parte que tinha de marcar o gado, que era com ferrete, não sei se vocês já viram também, que é uma estrutura de ferro que geralmente era usada para marcar o animal, não sei se ainda fazem isso hoje em dia, com as iniciais do nome do proprietário. Vocês sabem o que eu estou falando? Né? Então, fazia nessa parte aí, eu não ajudava, né? Quem ia mais era meu irmão e os peões, né? Que marcavam o gado, os cavalos, né? Com aquele ferrete, era uma brasa quente, esquentava, né? O símbolo das iniciais do nome, né? Do fazendeiro, do proprietário, esquenta no ferro e colocava assim no animal, e aquilo queimava o couro do animal, então ele levava aquela marca o resto da vida. Ó, as irmãs aí, obrigado, gente. As irmãs participando, porque as meninas ali no sofá estão meio desconhecendo a minha informação. Né? Então, isso era um hábito muito comum. Hoje em dia eu não sei, mas assim, marcava-se muitos animais, né? Na chácara, né? Na fazenda do meu pai, dos meus avós, enfim. Por que eu estou falando disso? Era muita maldade, é verdade, era muita maldade, também acho. Por isso que eu falei assim que são marcas que eu trago da minha infância, porque eu morria de dó, sabe? Quando eu via assim os bichinhos com couro queimado, né? Queimava mesmo assim, né? Brasa quente. Eu ficava com aquilo na cabeça assim, indagava meu pai por que tinha que queimar os animais, né? E aí disse que era uma espécie de deixar marca, porque se o animal saísse para outro local, quem visse de lá sabia quem era o dono. A lógica era essa. Mais triste ainda a gente pensar na história. Se a gente olhar um pouco na história, vocês sabiam que isso era feito com pessoas? Marcavam da mesma forma os ferretes, os escravos, né? Quando a gente foi lá algumas vezes já na Bahia, quando a gente visita aquele memorial, aqueles museu, né? Eles mostram ainda assim algumas desses artefatos que eram usados com os escravos. Gente, você pensa que ruindade, né? Que maldade marcar um ser humano, né? Queimava assim com esse mesmo ferrete para que soubesse quem eram os donos, né? Então a gente tem isso aqui na história do mundo, temos isso aqui na história do Brasil, quando a gente visita lá em Ouro Preto, Mariana, Bahia, esses locais que tinham muito, né? Ainda mantém aquela questão histórica dos escravos, a gente vê isso. Então, a Patrícia está falando de misericórdia, né? É muito triste. Bem-vinda, Patrícia. Exatamente, muito triste. Marcas fazem parte da história da humanidade. Ainda sobre marca, eu pensei assim, na Idade Média, a gente tem na história de que marcavam mulheres que achavam que tinha alguma ligação com bruxaria, né? Marcavam as mulheres. Tem até um livro, né? O da Letra Escarlate, virou filme. E a gente vê isso na história da humanidade. Marcas mesmo de queimar a pessoa, né? De mostrar no corpo, de cicatrizes.
E às vezes, o que eu vou tentar conversar com vocês aqui hoje é que às vezes as marcas que a gente traz não são essas marcas talvez expostas no nosso corpo físico, mas aquelas marcas que vêm expostas na nossa memória. São, assim, às vezes, marcas que estão mais ligadas às nossas ações, aquilo que nós passamos e aquilo que nós continuamos fazendo, né? Como, por exemplo, trauma, né? Tem gente que às vezes passou num trauma tão grande, aquilo marcou de uma forma tão grande as emoções, que de repente se deparam com alguma situação, agem meio inconsciente porque foram marcadas nas suas emoções. Até aí, tá entendendo? Marcas. As marcas que vocês têm aí, dói do corpo? Quem tem marca? Não dói mais, né? Depois de um tempo, essas marcas passam e elas não doem mais. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês essa noite, sobre marcas. A palavra do Senhor, lá em Gálatas, no versículo 6, 17, a parte B, nos diz assim: porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo falando que trazia sobre o corpo dele essas marcas, que simbolizavam as marcas do próprio Senhor Jesus, por tudo que ele tinha passado. Alguém já se perguntou o que será que eram essas marcas de Paulo? Tem tantos estudos, né? Tantas teorias, né? Do que poderiam ser essas marcas de Paulo. Já parou para pensar sobre isso, João? Talvez, se tratando em marcas físicas, talvez seria das perseguições que ele sofria, né? Porque tudo que ele sofreu, tudo quanto era perseguição, ele sofreu realmente por Cristo. Então, se fosse física, seria essa. Mas se fosse tratando a parte emocional, já seria, acho que a transformação que Deus fez, que Jesus fez com ele, né? Muito bom. Eu acho que a maior marca de Paulo é justamente a conversão dele, porque ele sair de uma pessoa que era perseguidora para uma pessoa que começava a seguir, começava a multiplicar o amor de Cristo, é uma marca realmente grande, né? Exatamente. A Bíblia nos fala sobre isso em Coríntios, em 2 Coríntios 2, do 11, do 23 em diante, nos conta, né? Que literalmente marcas físicas, né? Naufrágios, açoite, apedrejamento, tudo que Paulo sofreu enquanto levava, né, a palavra de Cristo, as perseguições mesmo. Então, ele literalmente sofreu sobre o corpo dele essas situações que deixaram marcas, né? Você pensar a pessoa ser apedrejada, a pessoa ser açoitada, a pessoa ser preso, né? Ir para a prisão por conta de não querer negar a fé, né? Não querer negar o próprio Cristo, né? Então, isso é narrado na Bíblia, né? Lá em 2 Coríntios 11. E aí, continuando sobre essa história, pensando no que a Bíblia tem a nos falar hoje sobre trazermos as marcas de Cristo, eu queria que vocês pensassem aqui junto comigo. Será que a marca de Cristo é uma marca que a gente tem que se comparar, por exemplo, como essa de Paulo, pensarmos assim numa marca física, uma marca que nos lembra algum tipo de situação dolorosa? Né? Hoje, graças a Deus, não temos cristão, assim, eu imagino que não temos. Aqui no nosso país, não, porque a gente não sofre perseguição, né? Mas temos em alguns países, né? Cristãos que são realmente perseguidos e sofrem sobre o seu corpo, né? Essas marcas por não negarem a fé. Mas vamos pensar nas marcas que que Deus quer trabalhar em nossas vidas de uma forma que ela traz essa mudança, como o João falou aí da transformação, né, da conversão de Saulo, né, de Paulo, e houve mudança nas atitudes dele. E a partir do momento que a gente entende o amor de Deus, nós somos marcados. A nossa história tem que ser marcada. Não tem como a gente conhecer a Cristo e não temos mudança na nossa vida, na nossa ação, né? Então, isso nos leva a pensar sobre levarmos a marca de Cristo.
Hoje, quando vocês tinham me convidado para conversar com os jovens, me foi falado assim, o Lucas falou assim comigo sobre os desafios, né, dos jovens de hoje em dia, né, os desafios atuais sobre a vida cristã do jovem, né? E aí, às vezes, eu fico pensando sobre isso, sobre como que nós, né, cristãos, principalmente assim, os jovens hoje, estão sendo reconhecidos. Quais são as marcas que nós estamos deixando, né? Ou quais são as marcas que nós estamos levando para as pessoas? Existem, como eu falei para vocês, aquelas marcas que às vezes não são físicas, mas são relacionadas às nossas ações. Mais ou menos assim, você é maltratado por uma pessoa, você vai conversar com a pessoa, ela age com ignorância, por exemplo, com você e com todo mundo. Geralmente aquela pessoa já fica assim marcada, né? Já fica sendo vista assim, nossa, fulano é uma pessoa desagradável. Fulano é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que fere. Eu acredito que se a gente fosse pensar em características físicas, talvez a gente pensaria nesse tipo de marca ruim de algumas pessoas. Conseguem pensar em algo assim? Alguém que marcou a vida de vocês de uma forma assim, não muito positiva, né? De uma forma, alguém te tratou mal, que te feriu, né? Eu acredito que a gente lembra, né? Menina, Joana, lembra de alguém assim? Deixou uma marca não muito legal na vida? Natural, né? Sempre tem alguém nesse caminho. Mas aí quando a gente pensa em sermos filhos de Deus, servos de Deus, eu fico pensando assim, gente, será que a gente também está deixando marcas de falta de amor, marcas de ignorância, marcas de feridas na vida das outras pessoas? Porque se tivermos, a gente vai ter que começar assim, a repensar. Sem demorar muito, nós temos aqui uma das marcas, a maior marca de Jesus, que é o amor. Ele nos amou de tal forma, né, que sofreu para nos salvar. Isso eu creio que é a máxima que todo cristão reconhece, né? João 3,16. A gente conhece a palavra do Senhor, a gente conhece a história, né, de Jesus. Passamos agora pelo mês de abril, né? Passamos pela Páscoa, lembramos sobre isso, sobre o sacrifício de Jesus por nós. Amor tem que ser a primeira marca que nós levamos, onde quer que a gente esteja, né? O jovem que tem Cristo, ele é um jovem diferente. Eu não consigo entender um jovem que é cristão, um jovem que se diz ter comunhão com Cristo e não consegue levar amor. É um jovem que aparentemente deveria estar levando o amor, levando a paz, leva algum outro tipo de conduta, né? Que não condiz com o encontro do amor de Cristo em seu coração. Porque, assim, se Cristo habita em nós, gente, e a palavra de Deus diz lá no início, quando a gente vê a Bíblia cronológica, quase que não sai, né? Que o princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo amor é Deus. É o grande, é o primeiro princípio, concordam? Que amor tem que ser marca do cristão? Tem que ser marca do jovem de Cristo? O jovem que segue a Cristo, né? Precisamos ser reconhecidos como um povo amável. O povo cristão não pode ser reconhecido como um povo do ódio, como um povo da ignorância, como um povo brigão, né? É um povo que protesta, né? Por sermos protestantes, nós protestamos por alguns sentidos, mas não é um protesto raivoso, é um protesto de dizermos que nós não aceitamos a vida de pecado, né? Nós aceitamos uma nova vida em Cristo, que é o amor daquele Deus que morreu por nós lá na cruz. Então, caso algum de vocês aí que estejam ouvindo, está percebendo que está com alguma dificuldade de amar, está com alguma dificuldade de mostrar esse amor, talvez porque um dia não recebeu esse amor de alguma pessoa que te decepcionou, eu te convido a rever hoje sobre esse conceito, porque amor é a grande marca de Cristo em nossa vida.
A gente sabe que tem temperamentos diferentes, cada um tem um que é mais brincalhão, o outro é mais sério. Aí não estou aqui falando literalmente assim do temperamento, eu estou falando da marca do amor, da misericórdia. Precisamos tê-la em nossa vida. Amém? Amém. Porque, assim, a gente não conhece muito bem, às vezes, o jovem, e quando me fala assim, jovem, gente, não se escandaliza com o que eu vou falar, não. Mas, às vezes, a gente vê jovens que estão levando tantas marcas, levam marcas no corpo, por exemplo, né? A marca é a tatuagem, é a marca de algo que simboliza alguma rebeldia, ou simboliza algo que fez, que são marcas, assim, que chegam primeiro do que a pessoa, né? São vistas primeiro nas ações da pessoa, do que o próprio falar, do que o próprio andar com Cristo, né? Existe uma outra questão que, quando a gente pensa em amor, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de lidar com isso, eu já tive, de ver jovens que estão se marcando, ferindo o corpo, literalmente, né? Se cortando, se machucando, porque não conseguem viver o amor, não conseguem se amar, e se machucam, e se martirizam. E aí, quando eu vejo um jovem, ou uma moça, ou um rapaz, que eu já acompanhei algumas vezes na minha vida, fazendo isso, a primeira coisa que a gente pergunta assim, será que realmente recebeu o amor de Cristo? Será que está conseguindo aceitar o amor? Porque o amor, ele nos muda, sabe? O amor, ele nos liberta. O amor nos torna pessoas melhores, pessoas mais felizes. Então, se eu tenho Cristo, a marca em mim e a marca no meu corpo tem que ser a marca de amor. Não pode ser marca de ódio, não pode ser marca de eu me olhar e eu me agredir, eu querer me ferir ou eu querer agredir e ferir outra pessoa. Então, eu quero convidar vocês a pensarem sobre essa primeira marca. O amor de Cristo está realmente resplandecendo na sua vida? Amém. Posso continuar? Tem uma outra marca, não vou demorar muito não. Tem uma outra marca aí para nós pensarmos. Obediência. Obediência é uma marca que nós que seguimos a Cristo, que nós que temos esse Deus no coração, temos que tê-la. Tu imagina, gente, se Paulo... Não vou nem com Paulo, vou falar Jesus. Imagina se Jesus virasse para Deus e falasse assim, não vou cumprir essa missão aí não. Pode passar para outro, porque essa missão está muito difícil aí, Deus, eu não vou te obedecer não. Não vou passar por esse sacrifício, não vou passar por esse cavalo para essa galera aí na terra, porque não estão valendo não. Já pensou o que seria de nós se Jesus não tivesse sido obediente, né? Ao chamado, né? A missão que ele tinha? Obediência. Obediência muda história. Obediência abre portas de bênção para as nossas vidas. Inclusive, quando a gente pensa sobre obediência, a gente vê o mandamento. Qual é o primeiro mandamento com a promessa? Obedecer a pai e mãe para que seus dias sejam prolongados. Muito bem. João vai ganhar uma balinha. Depois As meninas respondem também. Gente, obediência é tão princípio de Deus para ser marcado em nossa vida, que esse mandamento já veio com promessa. Né? Já veio com uma promessa de uma bênção sobre as nossas vidas. E aí, quando a gente fala com o jovem, eu penso, se o jovem que tem Cristo não consegue ser obediente à palavra de Deus, não consegue ser obediente ao pai e à mãe, provavelmente esse jovem vai ter sérias dificuldades de ter uma vida bem-sucedida. Porque ele não vai conseguir levar sobre si a marca de ser um jovem obediente, um jovem diferente. É bíblico. Obediência agrada o coração de Deus. E obediência abre portas, traz promessas de bênção para as nossas vidas. Eu lembro na minha adolescência, por várias vezes eu não concordava com algumas coisas que minha mãe me falava. Mas mesmo assim eu obedecia. E eu vejo assim realmente como Deus honrou, né? Como Deus assim abençoou a minha vida pela questão de ser obediente. Jesus foi obediente ao Pai.
A gente estamos pensando hoje no versículo sobre a vida de Paulo. Paulo foi obediente quando negou a si mesmo, quando teve transformação, foi levar a palavra. Se a gente pensar naqueles cristãos, os cristãos que a Bíblia narra, né, que eram realmente assim, passavam por risco da própria vida e não desobedeciam o mandamento, né? Não deixavam, não negavam a Cristo. E aí hoje em dia a gente vê assim, tá um mundo tão cheio de ideais. Agora então, nessa questão de live, de internet, todo mundo com um monte de opinião muitas vezes nada bíblica, não tem nada a ver com o que Deus está falando, né? Opinião pessoal, foge dos princípios bíblicos. E aí as pessoas começam a achar que é normal e vão criando outras teorias e vão fugindo da obediência da palavra de Deus para estarem assim mais confortáveis com si mesmos. Então, o jovem que quer a bênção de Deus, ele precisa realmente lembrar que precisa ter o amor de Cristo latente em sua vida, que é o amor, ele nos muda, né? E a obediência à palavra de Deus. Porque quando a Bíblia te fala, olha, menina, olha, menino, não faça, não é porque Deus ele é carrasco. É porque ele realmente ele quer mudar o nosso caminho. E o interessante é que a marca de Cristo em nós não é uma marca de dor. É pelo contrário. É quando Cristo entra em nossas vidas, quando nós aceitamos a Deus, temos essa paz, ele vem e muda. Aquilo que era dor, ele transforma em paz, né? Aquilo que era angústia, ele retira e transforma em testemunho, em aprendizado. E a gente não sente mais dor. É mais ou menos igual essa cicatriz que a gente lembrou aí da infância. Você olha, mas não dói mais. Porque a vida em Cristo, ela tem que gerar essa mudança em nós, né? Ou seja, a marca de Cristo não produz dor. Amém? A marca de Cristo não produz dor sobre as nossas vidas. Pelo contrário, a marca de Cristo tem que tirar a dor que a gente trazia de antes. Amém, gente? E aí, um terceiro e último ponto, para não ficar tão cansativo aí no raciocínio. Vocês sabem o que é a palavra perseverança? Perseverar? Sim. Jovem que tem Cristo, a pessoa que tem Cristo, ela é muito perseverante. Vem as lutas, vem a tribulação, vem as preocupações, mas nós sabemos que seremos pessoas marcadas por perseverar. Perseverar na fé, perseverar no propósito, perseverar nas ações. Precisamos ser marcados por sermos pessoas perseverantes. Vocês conhecem alguém que começa um propósito e para? Não consegue ir adiante? Já viram alguém assim na vida? Eu tenho uma galerinha que eu conheço assim, que está na minha idade ou mais, que chegaram assim, tiveram vários planos, mudaram várias vezes os seus planos, não perseveraram em nenhum dos planos, dos objetivos, não perseveraram em nada na palavra de Deus e se tornaram adultos frustrados. Porque a perseverança em seguir a orientação de Deus é base para o nosso caminho. Porque veja bem, gente, se o jovem, Deus fala conosco lá, né, como muitos aqui, né? Deus falou conosco na juventude. Aí Deus vem, nos orienta, nos marca com seu amor e fala assim, olha, o caminho é esse. E aí, de repente, a gente se cansa, não quer perseverar naquele caminho, quer ir para um outro, quer pegar um desvio, né? Que é um outro tipo de situação. Então, a gente já infringe não ter obediência a Deus, e a gente não persevera no caminho, vai dar umas voltas nos caminhos bem errados, e quando chega lá na frente, a gente olha e fala assim, nossa, será que Deus não me abençoou? E a gente sabe que a bênção de Deus sempre esteve com a gente, mas assim, o jovem que tem Cristo, ele consegue ser perseverante em saber que continuar no caminho do Senhor, continuar seguindo os preceitos de Deus, é garantia de uma bênção lá na frente, é garantia, né, de receber as promessas de Deus. Porque assim, se Deus te prometeu, e Ele está falando assim, segue nesse caminho aqui, eu tenho o melhor para ti, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, e de repente você pega uma outra mão, né? Não continua naquele caminho, as chances de o jovem se tornar um adulto frustrado, um adulto que não conseguiu alcançar as suas metas,
é muito grande. Ainda que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, o jovem, quando tem Cristo, a pessoa que tem Cristo, ela consegue perseverar. Porque ela sabe que a promessa está lá no final daquela estrada. Estão entendendo, gente? E quando a gente não consegue ter esse foco de chegar lá, por várias vezes, muitas vezes a gente tem assim a possibilidade de sairmos frustrados, de sairmos com marcas dolorosas, e essas marcas não vêm de Cristo. Às vezes essas marcas que ocasionam dor vêm da nossa escolha. Vem daquilo que nós mesmos trazemos, né? Acarretamos sobre a nossa vida e não o projeto inicial que Deus tinha para nós. Então, eu queria convidá-los, amados irmãos, amados jovens ali da nossa igreja, que reflitam qual é a marca que você está tendo. Você está conseguindo ser uma pessoa que deixa a marca de Cristo? A marca de Cristo realmente está latente em você? Né? Quando eu falo em marcas, não estou falando para ninguém ir lá e fazer uma tatuagem de Jesus no pescoço e dizer que tem Jesus, não, né? Eu estou falando realmente de ter uma mudança na atitude, de que quando a pessoa olhar para você e falar, não, fulano realmente é diferente. Fulano tem uma atitude diferente, fulano mostra que tem Deus em suas ações. É esse o tipo de marca que o cristão precisa, porque hoje em dia a gente assim não tem mais tantas diferenças nas roupas, né, nos costumes. Então, a nossa diferença, o que nos marca como filhos de Deus, como cristão, é a nossa ação, é a nossa atitude, é o nosso falar, é a nossa obediência à palavra de Deus, é o nosso amor, primeiramente, à palavra de Deus, é a nossa obediência e a nossa perseverança nos estatutos de Deus, porque continuam sendo os melhores, porque Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou, às vezes é a gente que muda, às vezes a gente é que não quer perseverar, né? Que não queremos levar a nossa bandeira, a nossa marca como servos de Deus. Então, em nome de Jesus, revejam se alguém perceber que não está conseguindo viver o amor de Deus, que não está conseguindo ter obediência à palavra de Deus e não está conseguindo perseverar nos projetos de Deus e nos sonhos que Deus colocou no seu coração, peça a ajuda de Deus, clame por misericórdia, peça a ajuda dos líderes que estão aí, né? O João, os demais líderes, a gente, porque assim, melhor sermos marcados pela diferença de Cristo em nossas vidas do que sermos marcados por coisas que desagradam a Deus. Muito melhor, né? Amém? Amém. Que Deus assim possa então, gente, visitar cada um de uma forma especial. Não se marquem, não marquem a sua história negativamente. Não marquem o seu corpo negativamente, não marquem a sua história negativamente. Não façam, eu sempre costumo falar aqui com meu filho, não faça nada que você venha se arrepender lá na frente. Porque a marca de Cristo, ela tem que continuar em nós, onde quer que a gente esteja. Seja na escola, seja no trabalho, né? Em todo local, que sejamos assim, pessoas que realmente levam a marca de Cristo através do nosso amor, da nossa alegria, da nossa paz, da nossa gentileza, da nossa fé que não é negociável. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Eu tinha proposto aí, João, para nós cantarmos um hino que fala sobre sermos, né, esse espelho, né, pessoas que refletem, né, a imagem de Cristo, pessoas que levam essa marca de Cristo em suas ações. Se vocês puderem cantar, vai cantar agora, João? Vamos cantar agora. Então, a gente louva e depois eu queria fazer uma oração. Ok. Tem um trecho dessa música que ela fala realmente sobre a marca. Ela fala o seguinte: o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. O pecado, ele não tira a marca de Jesus. E a gente tem que se manter cada vez mais longe do pecado para que as marcas de Cristo permaneçam em nós. Então, que a gente possa ter essa certeza que nós somos a raridade que Deus, nós somos a raridade de Deus e Ele sempre mostrando as marcas que Ele nos colocou em nós. Amém? Amém. Deixa eu só fazer uma consideração sobre essa parte da música que você está citando. É certo
que nada do que nós fazemos vai diminuir o amor de Cristo por nossas vidas, nem o pecado, né? Agora, as consequências das Aí, escolhas erradas, elas vão. O amor de aí, Deus é que não muda. com certeza. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não conheceu o mundo, ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, se você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Aí em sua casa, assim, eu queria que você fechasse os olhos. Eu sei que às vezes assim, a gente se desconcentra muito, né, nesses cultos online, em casa, mas fecha aí os seus olhos e só se analisa rapidinho como que tem sido, assim, as marcas que você tem vivido, você tem transparecido
a marca de Cristo por onde você tem andado? Assim, você acredita que você está conseguindo mostrar através das suas ações esse Deus maravilhoso? Ou tem alguma área aí que ainda está assim precisando de uma cura de Deus? Talvez a gente ainda tenha, né, alguma área, alguma coisa que marcou, que ainda dói, uma situação, um conflito, uma palavra que magoou. Reflita aí e apresenta para Deus. No seu secreto aí na sua casa, apresenta para Deus. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um encontro, por mais um dia, mais uma noite diante da tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu nos ama, Senhor, tanto. Tu nos ama tanto, Senhor, que todos os dias, Senhor, tu nos dá, Senhor Jesus, livramentos, nos dá a chance, Senhor Jesus, de sermos aperfeiçoados por ti, Senhor Jesus, através da tua palavra e do teu amor. Deus, eu quero neste momento orar a ti, Senhor, e pedir livramento, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor, dos nossos jovens. Senhor, que todas as marcas, Senhor Jesus, de dor, que todas as marcas, Senhor Jesus, do pecado, Senhor, sejam retiradas, repreendidas, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que não haja, Senhor Jesus, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida dos nossos jovens, Senhor Jesus, marcas, Senhor Jesus, que mostrem, Senhor Jesus, a falta de comunhão contigo. Marcas, Senhor Jesus, que mostrem dor, Senhor Jesus, que mostrem